Olá, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida. Quantas vezes Jesus já se revelou a você? Muitas? Algumas? Nenhuma? Bom, se esse é o teu caso, você precisa entender que Jesus é um Deus pessoal, diferente de todos os outros deuses que dizem existir. Ele é o único e verdadeiro e ele quer ter um relacionamento íntimo com você. E você pode ser um com Jesus, sabia? Solicite hoje mesmo que ele venha viver em você, fazer parte da sua vida e ele vai ser um com você. Bom, esse é o Apocalipse em Gotas e no episódio de hoje nós vamos ver os números do Apocalipse. Hoje nós vamos falar dos números que aparecem a partir do capítulo 4 de Apocalipse, já que no capítulo 3 para trás, nós já falamos lá no episódio 6 sobre a interpretação e fizemos até uma espécie de interpretação versículo por versículo. Obviamente a gente não pegou em todos os meandros de versículo por versículo, mas aquilo que trazia para nós ali de revelação do capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse. Agora, a partir do capítulo 4, nós temos muitos números, nós temos muito simbolismo que vai fazer uma rede de interpretação, ou nós podemos fazer uma rede de interpretação a partir desses dados. Aqui, para facilitar, a gente vai se concentrar nesse episódio nos números que aparecem e nos próximos episódios nos símbolos. Obviamente, nós não vamos falar de todos os números, mas nós vamos falar daqueles números que têm certa relevância para a interpretação e até para a revelação das profecias bíblicas, não apenas do Apocalipse, mas de todas as profecias que nós encontramos na Bíblia. Nós vamos começar com os números da Bíblia. Há um simbolismo muito profundo nos números representativos ou representados nas Escrituras. Cada vez que a gente olha para as narrações da Bíblia, a gente precisa entender que alguns elementos eles são proféticos, eles trazem para nós realidade espiritual. E esses são o caso dos números que nós vamos falar no episódio de hoje. A Bíblia ela foi escrita, em primeiro lugar, para o povo que estava lendo de primeira mão esses textos, essa escritura. Então eles entendiam aquilo que eles estavam lendo. Nós precisamos entender isso também, que as pessoas que receberam a carta do Apocalipse, que receberam os escritos do livro de Apocalipse, essas pessoas elas sabiam interpretar, elas entendiam o que estava por trás ali. Então a gente tem que se apoiar para fazer a interpretação geral naquilo que nós lemos no contexto bíblico em geral. Os judeus eles tinham o hábito de relacionar coisas, objetos e números com as realidades do dia a dia deles. Então os números eles eram muito importantes para os povos antigos, de forma que as letras eram números. Tá? Então, quando nós olhamos para as letras no hebraico, por exemplo, que foi a língua escrita do Antigo Testamento, quando nós olhamos para os números e para as letras em grego, no Novo Testamento foi um grego que é chamado de grego koiné, ou a língua do povo, né? A língua do cotidiano das pessoas daquela época, entre o século 2, 3 e até o século terceiro também, depois de Cristo. Antes e depois de Cristo, ali, os 400, 600 anos, essa língua foi muito difundida, que era o grego, o comum, mas era o grego aquele que o povão mesmo falava. Boa parte do Novo Testamento é escrito dessa forma, os originais foram dessa forma então tratados. Tanto no hebraico quanto no grego, cada letra representa um número. Isso quando nós contamos de 1 a 10, por exemplo. Depois tem certa variação. A gente não vai se aprofundar demais aqui nessa questão, mas só para você entender, para você relacionar, os algarismos romanos exatamente seguem essa métrica. A maioria das línguas antigas ou ditas línguas mortas era dessa forma que se fazia.
os numerais, os algarismos vieram muitos anos depois. Por exemplo, nós temos os numerais indo-arábicos, né, que é o que a gente usa no mundo moderno, na grande maioria, né? Bom, nas escrituras, nós vemos que cada número ele tem uma representação, ele representa alguma coisa. O judeu até hoje ele tem essa questão do, dos símbolos ligados aos números, tá? Para os judeus, eles estudam algo que é conhecido como gemátria, que é mais ou menos a matemática bíblica, ou a matemática, alguns vão dizer que é a matemática de Deus. Veja, é um tanto quanto controverso esse assunto, tá? Porque a gemátria, embora seja uma tradição milenar para os judeus, não está atrelado aos livros da Bíblia. Nós não vemos gemátria nos livros da Bíblia, nós não vemos essa arte de interpretação ou de verificação dos números, digamos assim. Porque a gemátria ela está mais parecida com aquilo que se chama no judaísmo de Kabbalah, que é a tradição que veio escrita lá do ano 400 antes de Cristo, quando os judeus eles se misturaram muito com os babilônios, com os povos daquela região, e aí eles se misturaram com o zoroatrismo, né, que é uma espécie de interpretação das coisas do dia a dia, de forma a olhar para as estrelas e toda aquela coisa de esoterismo, digamos assim. Muito misturado também com magia e outras coisas. Então, se você ler textos de alguns teólogos que se apoiam nessa tradição, por exemplo, não vou dizer que é errado, mas é um tanto quanto estranho interpretar a Bíblia dessa forma, porque nós não vemos na natureza bíblica esse tipo de interpretação. Porém, os números não deixam de ter um certo algo meio que místico por trás. Talvez essa palavra não seja mais adequada, mas quando a gente vai estudando a Bíblia, a gente vai percebendo que há algo sim que Deus quer nos passar através desses números. Nós não podemos confundir, mais uma vez, com numerologia, tá? Interprete de forma que tudo aquilo que nós vamos falar aqui, a gente vai refletir naquilo que a Bíblia diz. Vamos lá. O número 1, ele normalmente representa a unidade, singularidade, começo também, princípio, né? Mas também representa o próprio Deus, porque Deus é um só. Lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, a gente vê isso mesmo, né? No Shema, Shema Israel, ouça Israel, o nosso Deus é o único Deus. O número 2 é o número da paridade, é o número do par, o par perfeito, como é o caso de Adão e Eva, por exemplo. Os animais puros da arca é outro exemplo disso, sempre de 2 em 2. E assim por diante, a gente vai ver que esse número 2 ele representa isso. Agora, ele está relacionado também ao dobro. Por exemplo, Eliseu ele pede para Elias que ele pudesse herdar duplamente a unção que Elias teve. Gênesis capítulo 24, a gente vê essa questão de Adão e Eva eram dois, que se tornam um. 7:2 de Gênesis, nós vemos os animais entrando de 2 em 2 na arca. 2 Reis 2, 9 e 10, a gente vê essa questão do Eliseu pedindo a dupla honra, ou a dupla unção, ou a dupla parte do espírito de Elias. O número 3, normalmente, ele reforça alguma coisa. Então, quando a gente olha, por exemplo, aquela expressão santo, 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 quando nós olhamos para Isaías capítulo 6, quando a gente vê essa expressão santo, 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 a gente vê os anjos ou os seres celestiais dizendo a grandeza da santidade de Deus. E é bem isso o que esse número, essa repetição 3 vezes representa. 3 vezes a palavra santo quer dizer santíssimo, porque no hebraico não existia superlativo. Então, quando você dizia que algo era sobrenaturalmente maior, era infinitamente maior, repetia-se 3 vezes a palavra. Então, é o equivalente ao superlativo.
No grego, isso não acontece. No grego, nós temos elementos na língua grega que fazem, às vezes, do superlativo nas línguas modernas. Por exemplo, no português nós temos a palavra santíssimo, que quer dizer santo, 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 numa tradição mais antiga. Agora, como o Apocalipse foi escrito, como a gente disse, né, em primeira mão para um público que estava acostumado com essa linguagem judaica, é bem provável que Apocalipse 4, versículo 8, quando a gente vê santo, santo, santo novamente, está se referindo àquela forma hebraica de superlativo. Quando os seres celestiais cantam isso, eles estão dizendo, na verdade, Santíssimo. Agora, 3 também pode ser o número de Deus, porque nós sabemos que Deus é um, mas ele é composto de 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é um mistério que a gente nunca vai conseguir explicar. Nós temos volumes e mais volumes de teologia sistemática tentando explicar isso durante séculos na igreja e não se consegue explicar. A gente consegue entender o conceito, a gente consegue entender quem é Deus, mas a gente não consegue explicar isso. Nós vemos então essa fórmula desse número 3, em especial em Isaías 6:3 e Apocalipse capítulo 4, versículo 8. 4 normalmente representa a totalidade de alguma coisa. Então, pensa comigo. Os 4 ventos, né? Está falando sobre os 4 cantos da Terra, embora a Terra seja redonda, mas a gente sempre se expressou assim, né? Os 4 cantos da Terra, norte, sul, leste, oeste. Então, quando a gente fala em 4 na Bíblia, a gente está representando as coisas da Terra, as coisas naturais, as coisas desse mundo. 4 são os elementos, né? 4 são os pontos cardeais e assim por diante. Ele representa a própria Terra. Apocalipse 7:1, nós vemos essa expressão aí, os 4 cantos, né? Embora que, como eu disse, 4 cantos aqui não é interpretado literalmente, então a Terra talvez não seja quadrada, como tem gente dizendo por aí, nem plana, mas enfim. Não vamos entrar nessa questão, porque também não faz a mínima diferença, é totalmente irrelevante esse tipo de discussão. 5 é o número da responsabilidade, como as 5 virgens, por exemplo, as 5 prudentes e as 5 virgens insensatas, lá de Mateus capítulo 25. 5 também é a metade de 10. Eu vou fazer algumas colocações que parecem ser óbvias aqui, tá? Mas é importante a gente frisar essa matemática aqui para a construção disso, porque essa matemática 2 mais 2, 5 mais 5, enfim, a metade de, é muito importante para a gente entender como que se chega a esse raciocínio, tá? Claro que a gente não vai ficar fazendo continha aqui o tempo todo, porque a gente não tem muito tempo, mas 5 é a metade de 10, ou seja, nem muito, nem pouco. Além disso, 5 pode representar a interferência de Deus na Terra. Aí eu vou fazer uma continha. Pensa que 4 é o número da Terra e 1 é o número de Deus, ou as coisas de Deus. Então, a intervenção de Deus na Terra normalmente está retratada com o número 5, ou seja, o poder de Deus entrando na história da humanidade. Números capítulo 3, de 46 a 47 fala sobre isso. Mateus capítulo 25, do 20 ao 21. 6. 6 é tido como o número da imperfeição. Muita gente vai falar que é o número do homem. De fato, a Bíblia vai relatar que é o número do homem. Por que é o número do homem? Veja, o homem foi criado no 6º dia. Interessante, né? Além disso, foram 6 os antepassados mais primitivos da humanidade, ou seja, Sem, Cam e Jafé, os 3 filhos de Noé, mais as suas 3 esposas. 6. Então, 6 sempre foi o número da humanidade. Mas também é o número da imperfeição, porque nós, seres humanos, somos pecadores. Nós não somos iguais a Deus. Nós pecamos, mas ao mesmo tempo, 6 também representa a busca pela perfeição. A gente está quase lá.
A gente nunca vai chegar, mas que está quase lá, está quase lá. E é isso a gente chama de santificação, esse processo pelo qual nós atravessamos até chegarmos à perfeição. Veja, é claro que essa interpretação é um tanto quanto subjetiva, mas pensa comigo, faz muito sentido quando a gente lê a Bíblia dessa forma. E é por isso que eu sempre te convido a visitar as páginas das Escrituras e estudar, e você vai entender muitas dessas coisas. O número 6 é também o número do começo da humanidade. Veja, nós fomos criados no sexto dia, depois teve os 6 antepassados mais primitivos que nós temos. Agora, toda a humanidade ela foi gerada com essa questão do número 6. Agora, 6 mais 1, 6 com o poder de Deus, 6 com o Senhor, nós imperfeitos, com Jesus na nossa vida, nós podemos chegar a Deus. Jesus, o número 1, ele pode nos fazer próximos de Deus novamente. Nós podemos chegar então ao número 7, que é o número da perfeição. 7 representa o número de Deus, o número completo, o número da excelência, o número da superioridade. Então, nós podemos fazer algumas matemáticas aqui. Número 4, que é o número da Terra, com o número 3, que é o número de Deus, ele dá 7. O número 7, ele representa a plenitude, tudo, completo. O número 7 é interessante e nós vamos ter pessoas que até idolatram demais esse número, obviamente não é o nosso caso aqui, para a gente separar esse número como um número santo, e nem essa é a intenção desse estudo aqui. Só para a gente se balizar mesmo para entender algumas profecias bíblicas. Eu recomendo que você também não se aprofunde demais nessas questões, porque normalmente quem se aprofunda demais acaba meio que pirando o cabeção. Na prática, é isso que acontece. Se pira demais em cima dessas matemáticas aqui e acaba que a gente não chega a lugar nenhum. 7, por outro lado, ele tem algumas coisas bem interessantes. Aliás, eu gosto muito de lembrar de um comercial de uma determinada rádio evangélica aí, né, que sempre dizia: 7 são os mares, 7 são os dias da semana, 7 são as notas musicais, 7 são as cores do arco-íris, 7 eram as maravilhas do mundo antigo e também do mundo atual. 7 não representa nada para você? Bom, trocadilhos à parte, o número 7 de fato é um número muito interessante. Para os judeus era um número sagrado e é de fato até hoje um número sagrado para eles, tanto que eles guardam o sétimo dia como o dia do Senhor, o dia do descanso e assim por diante. 10. A gente pulou aqui 8 e 9 porque a gente não encontrou muita assim revelação por trás desses números aqui no nosso estudo, quando a gente está falando do estudo das últimas coisas da escatologia. Mas o número 10 indica grande quantidade, ou a lista completa. Então, não é a plenitude, né? Mas é a lista completa. Então, 10, chegou a 10, acabou. É mais ou menos assim. Como no caso das 10 virgens, por exemplo. As 10 virgens, de novo, representatividade. 5 representavam a parte da igreja que está sonolenta, que não está preparada, a igreja que está dormindo e não está preparada para uma viagem, não está preparada para nada. Insensatas, imprudentes. Agora, 5 eram prudentes, 5 eram sensatas. E essas 5 estão preparadas para o dia da volta do Senhor. 5 mais 5, 10. Então, o todo. Aquilo que é muito também, né? Mateus capítulo 25 tem algumas vezes isso ali no texto, tá? Essa questão do número 10. 12. 12 é um número muito importante para os judeus, 12 é um número muito importante também para a igreja. Pensa comigo, quantos eram os filhos de Jacó que representavam a nação de Israel? 12. Quantos eram os representantes da igreja quando Jesus chamou lá em Mateus capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 4?
12. Então, 12 aqui é o número da representatividade, mas é uma representatividade mais específica, é a representatividade do povo de Deus. O povo de Deus é representado pelo número 12. E aí veja que interessante, vamos lá para a matemática de novo. As coisas da terra, 4, vezes as coisas do céu, 3. Então nós temos 12. Então, esse número 12, a gente vai ver a Bíblia toda recheada desse número, porque é muito expressivo, é muito importante também para a literatura bíblica. Gênesis capítulo 49, de 1 a 33, por exemplo, é um texto que eu gosto demais, é um texto profético. Leia esse texto, você vai entender muita coisa também que nós estamos estudando aí. Gênesis capítulo 49, do 1 ao 33, é o capítulo todo, vai falar de Jacó abençoando seus 12 filhos. Ele lança uma profecia sobre cada um desses filhos. Muito interessante. Mateus capítulo 10, versículos 1 a 4, e também nos outros evangelhos sinóticos, nós vemos ali a questão da eleição dos 12 discípulos. Foi uma eleição indicada por Jesus. Jesus indicou 12. Então, a representação da igreja se faz também com esse número 12. E 24? Bom, para começar, 24 é o dobro de 12. Quando nós olhamos para os 24 anciãos, por exemplo, eles são os representantes, não apenas 12 apóstolos, mas eles representam também os 12 de Israel. Quando nós vemos 24 anciãos lá na Bíblia, capítulo 4, versículo 4 de Apocalipse, por exemplo, nós estamos falando da plenitude da representatividade do povo de Deus, os antigos e os novos. O antigo Israel e o novo Israel, que, vamos interpretar assim, é o povo de Deus. O povo de Deus de todas as épocas, de todos os séculos, de todos os tempos. E o número 40? Olha, a gente deu um grande salto aqui porque a gente está falando dos principais números que aparecem. O número 40 é o número da preparação. É também o número da nova etapa, de um novo começo. Os exemplos bíblicos são muitos, muitos, muitos. Eu vou falar aqui alguns, tá? O dilúvio, por exemplo, 40 dias que choveu. 40 dias e 40 noites. Gênesis capítulo 7, versículo 4 ao versículo 12. 40 dias e 40 noites de Moisés, ele recebendo as leis do Senhor, em Êxodo capítulo 24, 18, 34, 26, Deuteronômio capítulo 9, 10 e assim por diante. 40 anos foi o tempo da peregrinação do povo de Israel no deserto. Veja aqui como é interessante. Se nós formos calcular, não foram 40 anos, foram 38 anos. 37, 38 anos. Se a gente for ali contabilizar nas escrituras e estudar a fundo. Mas olha só, sempre foi tido como 40 anos, e a Bíblia ratifica isso, dizendo que eram 40 anos, arredondando então, porque era o tempo da passagem, o tempo da preparação do povo de Deus, o tempo do começo do povo de Deus. É o recomeço, talvez. Então, 40 dias, 40 semanas, 40 representa esse começo ou a preparação. Jesus também orou e jejuou durante 40 dias. Quando Jesus ressuscitou, Jesus ficou 40 dias com os discípulos. Atos capítulo 1, versículo 3 vai falar sobre isso. Quando alguém errava para ser corrigido pelos governadores, pelos governantes, pelos juízes, como lá em Deuteronômio capítulo 25, versículo 3, por exemplo, eles eram açoitados com 40 chibatadas, ou 40 chicotadas. Paulo também recebeu 5 vezes as 40 chicotadas, conforme nós vemos lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24. 40 representa muita coisa, né? E 70? 70 é o número da plenitude elevada, se é que isso existe. É como se fosse uma hipérbole sobre a plenitude. Jesus
tinha até brincado, fazendo um jogo de palavras, um jogo numérico aí, dizendo que nós precisávamos perdoar, se a gente quisesse exercer a nossa justiça, a gente precisava perdoar 70 vezes 7 o nosso ofensor. 70 vezes 7 não é para a gente ficar fazendo continha, 490, 490. Não, não é isso. Na verdade, 70 vezes 7 é um número inalcançável, é um número que representa a plenitude das coisas de Deus, representa muito tempo, muitas coisas. É isso que significa 70 nesse caso aqui. Então, quando nós devemos perdoar o nosso irmão, ou quantas vezes nós devemos perdoar nosso irmão, a resposta é sempre. É justamente isso, porque Jesus nos perdoa sempre. É isso que Jesus quis dizer com 70 vezes 7. É como que um jogo de palavras, é como que um jogo aqui também com o Apocalipse, com os textos apocalípticos, esse número 70. Israel ficou 70 anos na Babilônia, o que nós vemos, por exemplo, Jeremias falando para o povo, lá em Jeremias capítulo 29, versículos 10 a 12. Jeremias fala, vocês vão ficar 70 anos no cativeiro. E de fato isso aconteceu. 70 quer dizer para sempre. 70 quer dizer muita coisa. 70 quer dizer que multiplica o número 7 pelo número 10. 10 é muita coisa, 7 é plenitude. Então é mais ou menos isso que significa este número 70. E 1000? Bom, 1000 representa uma quantidade que não pode ser contada. É mais ou menos isso. Obviamente, quando se fala 1000 na Bíblia, nem sempre quer dizer isso, porque 1000 pode ser, sim, interpretado como uma linguagem literal. 1000 soldados, por exemplo. 10.000 soldados. Quando nós vemos essa expressão, normalmente é porque foram contados 10.000 pessoas. 10.000 soldados que estavam prontos para a luta. Sim, a gente pode interpretar como 1000 o número 1000 mesmo, tá? Agora, ele pode representar justamente essa quantidade que não pode ser contada, é incontável, é infinito, é muita gente, por exemplo. Representa a multidão. É algo que foge da nossa compreensão, algo que está muito além daquilo que a gente pode contar, daquilo que a gente pode enumerar. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, vai falar sobre a bênção que Deus derrama sobre os seus filhos, que seria por 1000 gerações. Obviamente não está contando ali que seriam 1000 gerações contadinhas ali. Filho, 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 1000 gerações. Não, está falando sobre para sempre, eternamente Deus ia abençoar o seu povo. Apocalipse capítulo 20, versículo 4, fala dos 1000 anos que Jesus vai reinar sobre a terra. E aí, isso dá pano para manga. Se você nos assistiu a semana passada, semana retrasada, você vai saber que esses 1000 anos aí dá muita discussão, se é 1000 anos literais ou 1000 anos aproximados, 1000 anos não literais, enfim. Aí fica contigo você interpretar. E os 144.000? Bom, aí é uma questão bem complicada também, que a gente vai falar lá mais para frente, quando a gente for falar sobre os 144.000 selados, que Apocalipse capítulo 7, versículo 4 fala, mas eu já dou aqui uma dica para você. 144.000 é uma multiplicação. Vamos lá? Representatividade vezes 1000. O que você quis dizer com isso? Simples. 12 vezes 12 vezes 1000. Representa a totalidade das pessoas de Israel, ou a totalidade do povo de Deus. Então, aqui já cabe muita discussão, obviamente, mas eu entendo que 144.000, e muitas pessoas entendem, a maioria dos teólogos entende que 144.000 representa, sim, uma multidão, uma pessoa, representa todo o povo de Deus. Bom, é claro que nós estamos aqui fazendo uma interpretação muito superficial. A gente podia ficar muitos dias aqui discutindo só essa questão dos números na Bíblia. Eu fui muito superficial mesmo.
indico que você não saia aí pesquisando o número, porque você vai chegar na numerologia. E a numerologia é feitiçaria. Numerologia é um estudo muito complicado. Você não tem ali base bíblica nenhuma para defender a numerologia. Seja a numerologia por vias naturais ou a numerologia via Kabbalah. Não tem fundamento bíblico, a gente não tem amparo bíblico para essa questão. Até porque lá vai defender que você pode ter um número da sorte, e assim vai, coisas que não agregam nada no nosso entendimento aqui das coisas de Deus. É claro, como todo caso da interpretação, nós podemos ter várias correntes, várias interpretações diferentes. Eu tentei aqui resumir ao máximo aquilo que a maioria dos teólogos fala. Tudo isso vai ser muito importante daqui para frente. Espero que você tenha aproveitado e que Jesus abençoe muito a sua vida. A semana que vem a gente continua a interpretar. Dessa vez a gente vai interpretar bicho, coisa e um monte de coisa que vem aí pela frente. Que Jesus te abençoe grandemente.